Em que medida esses processos de sensibilizar-se podem ser entendidos também como uma forma de estratégia de sobrevivência, né? Mesmo que restrita ali ao campo do individual, no sentido assim de que entendo, mas não sei lidar com isso. Então eu acabo me habituando ali ao que está colocado, né? Para mim, a brutalidade e a crueldade, para mim, foi quando eu cheguei no Rio e me deparei com a violência e com a desigualdade. Mas a principal brutalidade assim, era a que eu sentia as classes médias altas manifestando a total indiferença em relação a isso. Nós aqui não temos hoje a menor noção do que está acontecendo na luta camponesa, né? E se vocês têm alguma referência no MST, menos ainda vocês têm consciência disso, né? Lá, como aqui nas favelas, de alguma maneira já se convive, né, com uma luta de classes armada, inclusive porque os próprios camponeses que estão em luta ainda, então esses camponeses que estão em luta hoje, de verdade, eles estão sob o fogo dos CACs, estão sob o fogo dos CACs, eles estão sob o fogo de um movimento que se chama Invasão Zero. Sujeito automático, que se fala, né? Ele está presente. Não é? Se livrar disso é um elemento fundamental. O seguinte, onde nós chegamos enquanto seres que se propõem conscientes, né? E donos de uma liberdade que ela é mais fictícia, né? do que real. Porque estamos todos nós obrigados a realizar uma vida de repetição de uma tautologia que é trabalhar, ter dinheiro, comprar algo e que não nos contempla enquanto uma potencialidade humana de desenvolvimento das nossas condições de liberdade possíveis, né? As pessoas tendem a mais acreditar no fim do mundo do que no fim do capitalismo. Dizia, não, mas eu dizia naquela, mas é uma crise estrutural. Não, o capitalismo é uma fênix, que é toda aquela teoria, né? Então, vivemos esse processo do dinheiro sem valor, né? Dessa parte financeira, da financiarização e a barbárie está instalada. Que entendeu este limite do desenvolvimento do capitalismo, que entendeu que nós já estávamos chegando a digamos assim, a um ponto máximo, né, em que o sistema poderia chegar, e nesse ponto máximo em que o sistema poderia chegar, né, ele passaria a partir de então, né, a produzir cotidianamente, né, não mais potências para o desenvolvimento de uma sociabilidade, né, universalizada da humanidade, né, mas uma destruição cotidiana da vida social. Porque a perspectiva do Brasil como país do futuro e que sairia de um lugar para alcançar o seu desenvolvimento, ele é o futuro, que é esse capitalismo de catástrofe. A periferia revela esse futuro. E o Brasil é palco disso, porque ele é um Brasil
de intensidade moderna. Ele é o Brasil do agronegócio, ele é o Brasil da pixização financeira, ele é o Brasil da cibernética, ele é o Brasil do saque, não é, ambiental. A questão é, essa moderna forma de direito, que é a utopia da modernidade, é possível para todos? É possível para uma humanidade, para um desenvolvimento para todos? Só funciona na exceção. E isso é capitalismo. A única coisa que o Estado tinha, que era o monopólio do uso da força, já nem tem mais. Milícia, tráfico, o que a gente tem hoje é uma generalização da violência que não está detida mais só no Estado. Há um entendimento de que esse país é um país de unidade, não é verdade. Esse país, esse conceito de Estado brasileiro, o Marilo colocou aqui, ele colocou aqui, está se dissolvendo, gente. De fato, tem o pessimismo do Marildo, sempre coloca, olha, a gestão da barbárie tem um limite. Não é que a gente seja contra gerir a barbárie, quem pode ser contra o Bolsa Família? Mas a gente não fala de renda universal, na verdade, a gente não consegue dar o passo adiante, a gente, renda universal, acabou o trabalho, é renda para todo mundo. O que é renda universal? Isso é utopia? O que é utopia? Fiquei pensando esses dias, o que seria uma resposta banal ao exemplo Bolsa Família. Aí eu digo, agora eu tenho que ter a Bolsa não sei o que, a Bolsa Juventude, a Bolsa não sei o que, a Bolsa dos Estudantes, a Bolsa não sei o que. E é uma maneira enorme substituir o welfare por uma montoeira de bolsas. Vocês vão dizer, não vai dar, não tem bolsa. Eles já sabem que pela via institucional eles não vão conseguir nada, muito menos votando, né? E estão dispostos a tudo, porque eles não têm nada a perder. Como falava Marx, Lenin lá atrás. E estão abandonados. Quando revisitados é para serem revistos e negados. Para o meu povo lá, a questão de ser resistente sempre foi colocado, né? Sempre estava em pauta você ser resistente, você resistir, porque senão você ia morrer. Então você tinha que resistir através da sua cultura, através da sua expressão cultural, e enfim. A questão toda que eu fico imaginando hoje é que a gente tem muita dificuldade de se colocar enquanto esquerda também, né? Parece que é sempre uma coisa lá longe da gente. E não é, na verdade, né? Tipo, é um papel, porque nós somos sujeitos mesmo e sujeitos do agora. Porque a esquerda, de alguma forma, não dá a sua voz, né? Não coloca a tapa, não vai contra o sistema como ele está colocado. Agora, como organizar essa forma de pensamento como forma de ação é um desafio. E ninguém vai ter resposta pronta para isso. Quer dizer, mas não basta nitidez, eu não convenço alguém com ideias. Eu não convenço alguém num debate na rua. Eu olho um certo retorno à teoria crítica é fundamental, uma certa construção de espaços coletivos de discussão é fundamental, a revolução intelectual e moral é indispensável sempre, é essa. A gente precisava conseguir pensar esse país numa combinação que permitisse a gente ter um pensamento crítico, resgatar, portanto, aquilo que era da economia política. A gente reencontrou o vocabulário crítico, né? Mais-valia, capital financeiro, imperialismo, mas o resultado não é trabalho. A categoria ontológica do trabalho não liberta. E aí, eu queria colocar para a mesa a questão dos direitos de natureza. A antropologia tem discutido muito isso, né? E o direito de natureza ele pode ser uma solução, principalmente porque para você criar um direito de natureza, você precisa criar um monte de pessoas falando sobre aquilo, defendendo, para criar algo que seja jurídico. Penso que formas alternativas ao capitalismo são possíveis, são pensadas com referências no que a gente ainda pode construir. Mas não pelas mesmas fórmulas. A fórmula do dinheiro, a fórmula do direito, a fórmula
não dar conta do que é voltar para o mesmo lugar, é um looping, né? As mesmas alternativas sendo encontradas em momentos de crise. No capitalismo isso não funcionou e a gente chegou onde a gente está hoje. E a minha utopia está nessa coisa de que é necessário continuar se movimentando, né? Necessário continuar buscando, mesmo que a gente não consiga nominar o que vem no futuro, depois do caos, mas essa impossibilidade, essa cegueira, como o marido usou a palavra, né, cegueira dessa dificuldade, mas ela é necessária para se manter, né, em movimento. Acho que a teoria é um elemento básico do entendimento, isso aí, e também os pontos de fuga. Eu acho que é importante isso aí. Acredito muito na arte. Acho que a arte, ela sensibiliza, mas ela ainda não chegou. Artistas que assumam essa questão, que tragam para a sua música essa questão, esse entendimento do mundo. Não é? Falta ainda. Né? E trazer aí a esperança de uma emancipação, de uma utopia, de uma coletividade que construa conscientemente novas formas sociais. Eu prefiro falar, ao invés de ruína do socialismo real, eu prefiro falar em erros não assumidos pela esquerda e por uma falsa esquerda, que não se retificaram, não fizeram autocrítica, né? E permitiram a restauração do capitalismo, onde já se tinha avançado em outro tipo de sociedade. Então é necessário, eu acredito, do ponto de vista teórico, a utopia é importante. E é nesse campo que nós trabalhamos. Eu tenho esse blog, né, como tem o Círculo de Giz e outras, né, que são pontos de luz no qual a gente vai agregando pessoas no sentido de formular uma situação, uma questão de como conviver, de como resistir nesse processo se a catástrofe se dá. O marido, uma vez eu perguntei para ele, e a Amazônia? Já era. Ele ajuda a representar o que a gente, como um coletivo editorial, quer produzir como construção. Então, entender isso não é um fato vulgar. Né? Se era mais fácil entendermos, né, a importância da democratização com o fim da ditadura, né, entender a crise do capitalismo era uma coisa, né, que flertava com mudanças muito profundas do nosso olhar sobre a sociedade, sobre a história e por aí afora. Uma das mudanças, né, mais drásticas, né, é nós entendermos que as sociedades elas têm limites mesmo. Né? Nós naturalizamos, isso também digamos que é uma péssima contribuição, né, do pensamento marxista, do qual eu faço parte, do pensamento de uma esquerda que foi sempre muito progressista, né? Achar que a história da humanidade é uma história que nos é favorável no seu fim. Né? Aquela brincadeira que os uruguaios fazem, né? Lutamos, lutamos, lutamos e perdemos, como sempre. Né? Essa ideia, né, de que um dia nós vamos vencer, né, um dia, depois de tantas lutas, né, a humanidade vai se redimir, ela não é real. Né? Não é real. A história ela né, uma possibilidade, ela não tem nenhuma conjunção evolutiva, né? E dessa possibilidade, sem conjunção evolutiva, fazer as pessoas entenderem que um tempo histórico acabou, e se nós quisermos algum futuro, nós temos que pensar como esse futuro vai ser construído, isso é uma grande batalha. Né? Essa é uma imensa batalha. A maior parte das pessoas não enxerga nem o fim, né, e nem o fato de que o que vem depois do fim, né, tampouco está construído. E se nós não construirmos o que vem depois do fim, né, barbárie é um tema light, né, é um tema muito simpático até. Como dizia o Mésaros, né, numa conversa com o Mésaros num seminário dos 25 anos do MST, ele olhava para mim e disse:
barbáries tiveram sorte. Poxa, o tema da barbárie já assusta muito, imagina falar para as pessoas que barbáries tiveram sorte, né? Mas é isso, ele tinha razão, barbárie tiveram sorte.